Que bom que você está aqui conosco. Hoje estamos celebrando ao Senhor mais uma vez, nesse primeiro dia da semana, e celebramos ao Senhor também pela vida dos nossos pais. Celebramos ao Senhor por ser o nosso Pai eterno, aquele que sonhou conosco, nos trouxe a esse mundo. Tivemos um tempo muito especial também pela manhã, compartilhando com os nossos pais, compartilhando com os nossos avós, com tios, com irmãos mais velhos. Mas foi um tempo em que a igreja separou para estarmos agradecendo a Deus por ser o nosso Pai e também pela nossa vinda ao mundo, não é verdade? Talvez você possa dizer assim: pastor, não tive nenhum motivo para agradecer pela vinda dos pais. Uma coisa você pode agradecer. O interessante é que quando nós desejamos de verdade ter o princípio da honra e da gratidão, até mesmo para aqueles que não conheceram seus pais, tem um motivo para agradecer o Pai. Sabe qual é? Você só está aqui por causa do seu pai. Você só está aqui por causa do seu pai. Gratidão é algo que brota do coração de Deus. Talvez você não tenha vivido uma experiência legal de paternidade e filiação, mas uma coisa é certa: Deus cumpriu o propósito de trazer você ao mundo através do seu pai. E mesmo que você não conheça ele, mesmo que ele não tenha se deixado conhecer por N motivos, que isso é muito comum hoje na sociedade. Eu digo hoje, não hoje, mas nos tempos atuais. Deus cumpriu o seu propósito e a benevolência de Deus está revelada em você estar aqui. E se você está aqui, você pode ter a oportunidade de, em Deus, começar a fazer novas todas as coisas. Amém? A vida e o convite de Jesus é para isso. Somos convidados a começarmos tudo de novo e agora do jeito divino. Hoje nós vamos compartilhar a última mensagem da nossa série Desafio de Sermos Família. Na semana passada nós falamos que como filhos nós fomos criados e gerados pelo Pai para sermos motivos de honra. E trabalhamos na semana passada 3 filhos primogênitos que receberam a bênção da primogenitura, e aprendemos aqui que a primogenitura era uma bênção de Deus, como ela era tratada no Antigo Testamento, como o Senhor tratava os primogênitos de homens e mulheres, e vimos que eles fracassaram. E a Bíblia não esconde o fracasso de muitos filhos que foram gerados de uma família e uma linhagem até sacerdotal. Alguns nós nem compartilhamos, como os filhos de Eli, mas esses homens foram separados para dar continuidade à geração de homens e mulheres que honrassem ao Senhor. E nós também vimos ali que eles fracassaram porque se afastaram de Deus, se afastaram dos seus propósitos, viveram uma vida centrada em si mesmos, em desonra ao Senhor. E com isso foram capazes de cometer desde adultérios, desde fornicação, até homicídios, e isso contra pessoas próximas, pessoas da sua família, e principalmente contra Deus. Mas nós vimos também o exemplo de 3 filhos que não eram os mais velhos, mas eram os segundos, que trouxeram honra para Deus, trouxeram honra para os seus pais, e ali nós vimos que precisávamos nos espelhar nas escolhas e nas atitudes desses homens de Deus que multiplicaram a graça do Pai sobre essa terra e sobre essa geração. Hoje nós somos chamados para isso, o desafio de sermos pais. Pode projetar, meu filho, por favor. Somos chamados no desafio de sermos famílias, de fortalecer a nossa família e entendermos que Deus, quando deu a possibilidade para que eu e você nos tornássemos pais, homens, pais, mulheres, mães, exatamente nesta ordem, cumprindo o gênero criado pelo Pai, homem e mulher, qualquer coisa que foge disso é invenção social, mutação social, de estarmos distorcendo o plano divino. Família criada por Deus é estabelecida com o propósito de honrar ao Senhor através da procriação, levantarmos e gerarmos vida, promulgarmos as gerações aqui na terra, mas muito mais do que gerar vida, também formar essa família, essa linhagem, essa descendência, para transformarmos a geração atual como uma geração que glorifique e honre o nome do Senhor e implante o reino do Pai na terra. E aí, diante do grande desafio que temos vivido de sermos pais, nós vamos poder aprender um pouquinho hoje, não através da minha experiência, eu sou um pai novo, tenho muito que aprender, mas através da palavra de Deus eu encontro segurança,
apoio e confiança, direção para que eu possa produzir na vida dos meus filhos, que Deus me deu juntamente com a minha esposa, o caminho correto para que eles vivam e se formem ou se transformem à imagem e semelhança de Cristo, serem homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus, que honrem a Deus, que glorifiquem a Deus. Mas para que isso aconteça, o Senhor me convida como pai, convida você como pai, convida você como mãe, a minha esposa, a estarmos atentos, confiantes nas orientações do Senhor através da sua palavra, através dos exemplos, leis e decretos de Deus, através de Jesus, a revelação do exemplo maior, através dos exemplos dos apóstolos, a entendermos e descobrirmos os nossos propósitos, ou propósitos divinos de Deus, através da vida dos pais. Eu quero ler com você o texto de Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 15, que narra uma orientação de Deus a mim e a você. Nós temos ali o texto de Efésios, ele é logo depois, mas eu quero ler primeiro com você, Deuteronômio 6, de 4 a 15, onde diz assim a palavra do Senhor. Ouça, ó Israel, Deus está falando para uma nação. Deus não está falando exclusivamente para A ou B. Deus está levantando a sua voz como um projeto dinâmico e amplo para a formação de uma sociedade, principalmente para a educação, criação de filhos. Ouça, ó Israel, essa palavra tem a ver comigo e com você. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Eu gostaria de convidar você a sublinhar aí. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. O quê? As palavras do Senhor. Escreva-as no batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam do Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam a outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. E Efésios 6,4, que diz o seguinte: pais, tratem os seus filhos de um jeito que façam com que eles não fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Nós começamos a ver através da palavra de Deus que existe uma ordem, existe uma orientação para um povo, existe a promessa para que esses pais cumpram o propósito estabelecido por Deus através das lembranças das leis, através da comunhão, de um bom relacionamento com os filhos, de maneira diária, cotidiana e persistente. Todas as dicas que nós precisamos, como pais, para cumprirmos os propósitos de Deus na criação dos nossos filhos, estão estabelecidas, narradas, divulgadas de maneira clara para mim e para você na Santa Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela nos traz confiança. A Palavra de Deus nos traz as promessas, e aí o Senhor vai falar de promessas. Depois de ler o que temos que fazer, como temos que ser, Ele diz que se assim o fizermos, nós vamos habitar numa terra e vamos colher água da onde não cavamos,
vamos colher frutos da onde não plantamos, estaremos desfrutando de uma terra que nós não lutamos para conquistá-la. Enfim, Deus estará provendo tudo que a nossa geração precisa para vivermos em paz e vivermos bem. O Senhor começa dizendo que precisamos dar muita atenção às suas palavras. No desafio que enfrentamos, não só hoje, mas também no passado, de gerarmos filhos para a honra de Deus, de gerarmos filhos para a honra da nação brasileira, de gerarmos filhos para continuarem a nossa descendência, a nossa geração, produzindo a justiça do Pai e a honra do Pai, nós precisamos da ajuda do Pai. O Senhor nos deu uma missão, mas acima da missão, Ele nos deu a sua promessa de estar conosco. Ele nos deu a sua promessa de nos retribuir. Ele nos deu a sua promessa de operar milagres. E a única coisa que Ele convocou a mim e a você como pais era obedecer. E aí Ele destaca algo importante aqui, Ele fala sobre relacionamento. Ele fala primeiro sobre pais que guardam essas palavras nos seus corações, e depois de guardar essas palavras nos seus corações, eles vão viver essa palavra e vão ensinar os seus filhos. Ensinar. O diálogo que deve conter na boca dos pais diariamente é divulgar os feitos e o ser do Senhor. É divulgar a palavra do Senhor constantemente. É uma das tarefas e obrigações que Deus nos dá. Diante hoje de uma geração que pelas necessidades e demandas trabalhistas estão abrindo mão da educação diária dos seus filhos, nós temos o desafio de trabalhar para o sustento, mas trabalhar também para a formação. E o que está acontecendo? A nossa geração, a geração dos nossos filhos, está sendo abandonada pelo excesso de trabalho, pelo excesso de aquisição, pelo excesso de acúmulos. Nós estamos substituindo a palavra de Deus da companhia, da amizade como pais, do princípio do ensino da palavra, para falarmos sobre tudo em primeiro lugar. Falamos sobre futebol, muitos falam sobre mulheres, muitos falam sobre casamento e homens, muitos ensinam o que cozinhar, muitos ensinam como se vestir, tudo isso faz parte. Mas nós estamos excluindo do nosso dicionário e da primazia, daquilo que é principal nos nossos relacionamentos, a amizade que leva o anúncio e a vivência da palavra de Deus entre pais e filhos. Você quer que uma geração seja derrotada, que Satanás governe no mundo inteiro? Pare de viver e de anunciar as boas obras do Senhor. Bom, mas nós temos um desafio como pais, e hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais. Aqueles que receberam o comissionamento de sair para as ruas, de produzir o mantimento, de trazer o sustento, de pagar as contas, chegando em casa às vezes cansados, estarrecidos, estressados. Nós temos o desafio, porque mesmo diante do desafio da provisão, nós não podemos abrir mão do desafio da formação, porque no nosso lugar, principalmente nós que somos pais, homens que foram potencializados por Deus para ser o exemplo, para ser a proteção e o cuidado do lar, não podemos substituir a formação pela provisão. Na verdade, nós sempre agimos na nossa mente, é o conflito que vivemos como homens, né? Ou é a provisão, ou é a formação, não. Deus tem a capacidade de nos prover de forças, de sabedoria, para trazermos a provisão e também a formação. É isso que esse texto fala. Se você sair daqui só com isso na cabeça, homem e mulher, eu já fico satisfeito, porque é exatamente isso que a palavra de Deus está nos comunicando. Ele está convidando você, pai que está sofrendo, e você, mãe que está sofrendo, para desfrutar da palavra dele, para contar com ele na provisão. Ele está falando que ele vai trazer água, comida, lugar, ambiente provido dos céus para a satisfação do nosso lar, para aliviar as nossas ansiedades, para aliviar o nosso nervosismo diante de tão grande desafio. Mas às vezes estamos abrindo mão daquilo que é principal. E ele diz que é trabalho, é provisão e é formação. Ele fala que ao chegar em casa tem que haver a provisão da rua, mas a formação em casa. Tem que haver a comunhão, e essa comunhão, e esse relacionamento, e essa amizade tem que ser pautada em um único assunto, mesmo que venhamos a compartilhar outros assuntos. A palavra do Senhor.
Então nós temos o desafio de ensinar a palavra de Deus, deixar o exemplo maior dentro dos nossos lares, além da provisão somente física. As nossas crianças e nós como filhos, adolescentes e também jovens, muitos fomos jogados, com raríssimas exceções, às televisões, aos programas infantis, que são extremamente eróticos, como aquele programinha que eu conversava com a nossa líder do Ministério Infantil, e a partir da semana passada, né, Silvânia, começamos a utilizar os filmes que mais chamam a atenção das nossas crianças com a série Certo e Errado, para que elas vejam os filmes que as encantam, mas ser destacado desses filmes os padrões distorcidos de desobediência e pecado que envolvem, de maneira muito clara, não é subliminar não, alguns desenhos que elas assistem. Como aquele rosinha, que eu não sei que graça que elas sentem naquele tal da porquinha, que a porquinha é feia, é mal desenhada, e eu parei um dia para assistir aquilo, ela é pirracenta, mal criada, e o pai é pior do que o pai que foi encenado aqui na poltrona, aqui, um banana. Não o pai verdadeiro, o pai encenado, tá? Para ficar bem claro. Porque ela desrespeita o pai na cara, ela responde, e às vezes faz algumas pirracinhas e os pais acham lindo. Aquilo ali está comunicando um princípio de ser. E às vezes nas tarefas do dia a dia a mãe está cansada, está estressada. Aí ela coloca na televisão, e é bom na televisão porque a criança fica como? Quietinha. Ou então dá um celular com 4 anos de idade. Desculpa, meu irmão. Desculpa. Você faz o que você quiser na sua educação. Mas o que eu mais trato são pais, às vezes, que não sabem o que fazer com filhos. Aonde uma criança com 4 anos de idade, irmão, tem que ter um celular, pelo amor de Deus. Está tudo errado. Está tudo errado. O cérebro de uma criança não foi criado para isso agora. Pelo amor de Deus. Nós precisamos conversar sobre a palavra, compartilhar a palavra. A palavra de Deus diz isso em Deuteronômio 6 e 7. Os resultados da desobediência, da falta de amor a Deus, geram crianças respondonas, geram pessoas sem respeito ao próximo, geram costumes destrutivos e as pessoas acabam se moldando a um padrão completamente diferente ao padrão estabelecido por Deus. Eu pergunto, será que uma casa bonita, um carro bonito todo ano, uma vida social e muito dinheiro justificam o abandono dos nossos filhos? Justifica o abandono desses que Deus nos deu? Não. Então nós temos o desafio do trabalho, do sustento, mas também do trabalho da educação e da formação. O Senhor nos convida a amarmos, e nós temos deveres principais a cumprir, e um deles é ensinar a palavra. Diz o texto, Deuteronômio 6,7: Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Não podemos substituir, irmãos, o ensino da palavra de Deus, ou terceirizá-la à igreja ou qualquer outro lugar. Isso começa no lar. O desafio de ser lar começa, eu como pai e mãe, entendendo que tem um propósito divino para a formação dos nossos filhos. Eles vão reproduzir muito mais do que o que ouvem, o que eles veem, cada um de nós fazendo as nossas escolhas, nos mínimos detalhes. A palavra de Deus precisa estar encarnada em nós como pais, para podermos ensiná-las. E o Senhor diz que era essa a nossa parte. A segunda coisa, nós precisamos treinar os nossos filhos, são deveres principais. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando crescer ou quando ficar velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. A palavra de Deus diz que o desafio de ensinar é dos pais, não é da babá, não é da amiga que toma conta em casa, não é do tio, não é da tia. Talvez você viva o grande desafio de ser uma mãe solteira hoje, por atitudes que talvez você tenha feito escolhas ruins, ou não deu certo, algum motivo, ou você não conhecia Cristo, não importa. O Senhor está convocando você aqui para zerar, e daqui para frente, se você tem filhos, até na faixa da juventude, a entender que nós estamos como espelhos e modelos dos nossos filhos. Os nossos filhos vão olhar para mim como esposo e entender assim, eu tenho que tratar a minha futura esposa como meu pai trata a minha mãe. A minha filha vai olhar para a mãe dela e vai dizer assim, eu tenho que tratar meu pai exatamente como a minha mãe trata o meu pai. Eu tenho que me relacionar com o dinheiro dessa maneira. Eu tenho que tratar a igreja de Cristo e os líderes de Deus, os pastores, exatamente como meus pais tratam.
porque eu ouço os assuntos em todos os lugares. Aí depois os pais perguntam por que os filhos não queriam mais vir à igreja, estar na comunidade cristã. Não, ó, você tem que tratar o vizinho exatamente como eu trato. Olha, você tem que tratar o diferente, sabe? Aquele que é o homossexual, que é a pauta principal de muitos cristãos, né? Como se o pecado da homossexualidade fosse o mais importante do que o da mentira, o da raiva, do ódio, da facção, do disse-me-disse. E aí eles vão olhar para a família, como é que trata aquele cara lá, que precisa da graça de Deus, e aquela menina? Vão reproduzir da mesma maneira. Quais são as palavras que devem estar sendo geridas através da nossa boca? Quais são as prioridades do nosso coração? Tudo isso está sendo gerado dentro do coração dos nossos filhos. E o Senhor diz que nós devemos promover o ensino, o treinamento aos nossos filhos, para que eles se tornem homens e mulheres de bem e colham a promessa que foi estabelecida em Deuteronômio 6. Outro é prover os filhos. Segundo aos Coríntios 7,14, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Tem pais tratando filhos como moeda de troca e como banco futuro. Estava ouvindo um comercial de pais novos, antecipando a comemoração do Dia dos Pais, e um pai trabalhando falou assim: rapaz, eu não sei o que esse pessoal faz na creche, que o valor que eu pago na creche para o meu filho é maior do que a minha faculdade. Mas eu tenho a esperança que isso não é gasto, isso é investimento, porque no futuro ele há de me retribuir tudo que eu gastei na vida dele hoje. Aí a palavra de Deus diz que não. É os pais que precisam trabalhar para entesourar os filhos. Você sabe o que é isso? Sabe o que significa essa palavra? Entesourar? Guardar, formar tesouro para o caminho dos filhos, para que eles possam começar a sua própria vida. Prover é o grande desafio que Deus dá para mim e para você como pai. São que ordenanças básicas. Terceiro é o criar. Terceiro não, quarto. É criar. Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação. Disciplina faz parte. Tem uma dificuldade, os pais, de promover a disciplina com os filhos. E aí nós às vezes nos deparamos com verdadeiros monstrinhos. Sabe por quê? Pais e mães têm mania de achar que os filhos nos amam. Deixa eu falar uma coisa para você, pai, com todo respeito. Nossos filhinhos pequenininhos, eles nos amam, não amam a gente, não. Eles não entendem ainda não têm a capacidade cognitiva de entender o que é o amor. Eles se interessam pela gente, é isso mesmo. Eu já falei isso aqui, pelo que a gente pode dar, comprar, liberar para ir para casa do amiguinho, não cortar os benefícios, dar o celular da onda, dar o videogame. Tem afeto? Tem afeto. Mas amor de verdade eles vão aprender, sabe quando? Quando eu e você aprendemos. Faz um esforçozinho aí para você pensar quando foi que caiu a sua ficha, que tudo que seu pai e a sua mãe fez por você, você gostando ou não, era uma atitude de amor. Lembra aí que você falou: se eu tivesse ouvido meus pais. Se eu tivesse feito o que minha mãe falou, ela tinha falado por amor. Se eu tivesse ouvido meu pai sempre me ensinou aquilo. Aí nós temos a capacidade de entender que tudo que os nossos pais orientavam a gente para fazer ou para deixar de fazer, era fruto do quê? Do amor verdadeiro. Do amor que corrige, do amor que disciplina, do amor que dá limite, do amor que cria de verdade, que gera, que educa. Também temos uma outra atribuidade: controlar. 1 Timóteo 3,4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo o respeito. Isso aí é principalmente para os crentes. Ali era uma palavra pastoral do apóstolo Paulo para o líder Timóteo. Os líderes queriam governar a igreja de Cristo ou liderar a igreja de Cristo. Ele diz que o pai e a mãe exercem o poder de liderança. Governar significa liderar. Liderar sem gerar o ódio, liderar sem trazer a irritabilidade intencional, com a atitude da irritação pela irritação. Não é você falou que não, o filho fica irritado, aí você, não vou irritar meu filho, vou deixar ele fazer tudo o que ele quer. Não é isso. É o desejo de irritar pelo irritar. Não. Controlar é uma atribuição dos pais. Criar na disciplina. Deus me chama e chama você para isso.
outros deveres dos pais. E fazer tudo isso é o grande desafio, em amor. Tito 2,4 diz assim: a fim de instruírem, amarem ao marido e a seus filhos. Começamos a ir para o campo do amor. Os deveres de compartilhar o amor através de exemplos, através de palavras, através dos sentimentos. É nosso papel levá-los a Cristo. Mateus 19, 13 e 14. Diz a palavra do Senhor: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Conduzir as nossas crianças ou os nossos filhos, sejam eles adolescentes ou jovens, a Cristo, não é trazer para a igreja e jogar lá na classinha, não. Porque lá na classinha está acontecendo tudo planejado. Jejum, oração. Quantos estavam aqui no dia que as nossas crianças desceram e puseram as mãos sobre os adultos e oraram por elas? Levante a mão. Está sendo ensinados os valores lá. Elas desceram, foi identificado quem estava com enfermidade, teve criança colocando a mão no seio, porque o Espírito Santo estava dizendo: ó, Deus falou para eu orar pelo seu seio. Está sendo ensinado lá. Mas quando elas voltam para casa, o que elas encontram? Quais são os programas que elas encontram? Quais são as músicas que elas encontram? Qual é o ambiente que predomina? O que é cultivado e cultuado lá? A nossa casa é a extensão do governo de Deus, é lá. É lá que o governo de Deus se expande. É lá que eles começam a ver em amor que o Senhor é adorado. Levá-las a Cristo, levantar um altar no meu coração e na minha casa de que Cristo é o Senhor, é a atribuição dos pais. É a atribuição da mãe e a atribuição do pai. Não é um serviço terceirizado da igreja. Vamos para a igreja, menino. Vamos para a igreja, menina. Eu fico, às vezes, eu converso com alguns adolescentes. Eles têm acesso a mim também. Assim, pastor, para a igreja fazer o quê? Ir para a igreja para fazer o quê? Hoje, graças a Deus, essa história tem mudado. Eles querem correr para cá mesmo, para aprender que eles unidos são a igreja. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é estrutura física. A igreja se reúne aqui para adorar o nome do Senhor. Então, levar os nossos filhos a Cristo, e isso não importa se é criança ou não. Tem pais adultos que têm filhos adultos que não levaram porque não conheciam antes. O Senhor convida hoje o quê? A levá-los, porque os pais não deixam de ser exemplo depois que os filhos casam. Ele perde algumas atribuições em relação à manutenção, em relação até a algumas excessividades de ordens e orientações. Mas ele não perde a referência como exemplo de homem, e a esposa não perde a referência de exemplo como mulher. Pelo contrário, continuam sendo exemplo e uma referência para aqueles que estão começando a sua vida, o seu casamento e a sua família. E depois vem os netos, não é verdade? Continuam como referência. E é interessante que hoje nós vivemos uma sociedade que encontramos muitos avós que são a referência de pais que foram criados na casa do Senhor compartilhando os princípios cristãos. Mas quem é a referência? Os avós. Os avós são a referência. Um outro dever, treiná-los para Deus. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É intencional criar o caminho do ensino para honrar a Deus, para amar a Deus, para se tornar um homem e uma mulher de Deus. É a atribuição dos pais. Falar com eles e conversar sobre os juízos de Deus. Está lá em Joel, profeta Joel, capítulo 1, versículo 3. Falar sobre os juízos de Deus, sobre as sentenças de Deus ante a obediência. Diz assim, narrai isto a vossos filhos, e os vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a quem? A outra geração. Olha, a nossa responsabilidade como pais está ligado não só aos nossos filhos, mas à geração dos filhos dos nossos filhos até a outra geração, até que Cristo volte. Isso foi o dever que Deus deu também a mim e a você. Falar também sobre os grandes feitos de Deus. Nós estamos nos esquecendo de cantar, de compartilhar nos churrascos, na mesa ou à mesa, compartilhando o alimento. Não há mais orações em algumas casas. Não há mais um tempo de devocional. Preste atenção, meu irmão, pelo menos uma oração em família você tem que fazer por dia, não é possível. Não é possível que o nome do Senhor não seja invocado em um momento familiar. Mas a desgraça da novela da Globo ninguém perde.
A desgraça da novela lá da Rede TV Bandeirantes ninguém perde. O bendito do programa ninguém perde. E o Senhor está sendo excluído das nossas casas. Nós não fomos criados para sermos pais derrotados. Não fomos criados. Mas estamos sendo criados porque estamos banindo da nossa vida e da nossa casa. Muita gente religiosa banindo da nossa casa a presença e invocação do nome do Senhor de maneira intencional e espontânea. Temos tempo para tudo, menos tempo para invocar o nome do Senhor. Por favor, a partir de hoje, papai e mamãe, se você ainda não faz, e futuro papai e mamãe, comece a fazer agora, porque senão depois também não faz. Comece a invocar o nome do Senhor. Comece a invocar o nome do Senhor. Larga um pouquinho o celular em nome de Jesus. Larga um pouquinho essas redes sociais. Larga um pouquinho a preocupação. Comece a agir, reclamar, ficar resmungando, criticando, também não vai mudar nada. Se oferte como instrumento de Deus e cumpra o seu dever estabelecido por Deus. Falar sobre os grandes feitos do Senhor, Salmo 78:4, trazer à memória o que Deus fez, o que Ele é, o que Ele prometeu e o que Ele está fazendo. Diz assim, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Vamos ler todos juntos esse versículo? Vamos lá, papai e mamãe. Não encobriremos. Esse é o nosso papel, trazer memórias, histórias. Qual é o Deus que você serve, pai e mãe? Eu sirvo ao Deus de Isaac. De quem? De Jacó, de Abraão, de Moisés, de Jesus, dos apóstolos, da sua avó, da sua mãe, e agora é o nosso Deus, e vai ser Deus e Senhor dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque Ele fez, Ele faz, Ele continua realizando e Ele há de continuar fazendo por toda a eternidade. O Senhor é adorado no aniversário de 15 anos, o Senhor é adorado num casamento. Eu fico para morrer, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Não me convida para casamento em que a carnalidade vai estar lá. Não me convide. Por isso que hoje, antes de ter o casamento, é curso de noivos, é orientação, porque a maior decepção que eu tenho na minha vida é quando eu chego de uma festa de 15 anos, pedem um culto, um lugar de testemunho vivo pela vida, pela adolescência, pela passagem. Pastor, só é careta, que se você quer ser politicamente correto, o problema é seu. Aí chega lá, faz um culto, clama ao Senhor de Israel para abençoar, Jesus Cristo os valores para se fazer presente. Depois vem a desgraçada da música, um funk bendito, maldito, para não falar outra coisa. Só fala as músicas de pornografia, ou só fala de traição, ou só fala de depressão, porque na moda agora é depressão. Vou ficar comendo um pote de Nutella com pão e o outro vai ficar comendo chocolate puro. Pelo amor de Deus, quanta falta de conteúdo. Tem uma agora que está cantando isso, pote de Nutella e o outro é chocolate. Ou se eu tenho adolescente, irmão, você acha que eu estou falando isso para você só? Semana passada, ouvindo músicas lindas, eu falei, parabéns. Nossa, que excelência de músicas você escolheu. Na semana deu uma recaída, eu falei, caramba, hoje tu tá zero essa semana, que coisa horrível. Valores. Um dia eu cheguei e perguntei assim, você já me viu ouvindo essa porcaria alguma vez? Pelo amor de Deus, não tem esse exemplo, não. Pelo amor de Deus, o que a gente está fazendo? Aí chega no aniversário de 15 anos, parece que você está numa festa, às vezes, pior do que o descrente. Não me chame, não me chame. Não me faça aparecer lá. Casamento é a mesma coisa. Tem um monte de casamento aí pra frente, já estou dando a dica. Os que eu vou fazer, eu já conversei com todos eles. Chega no casamento. O que é o casamento? O que é o casamento? É a pergunta. Um momento de darmos testemunho de que o Deus de Israel nos alcançou e vamos formar uma família com a bênção dele. Amém. Chega no casamento, tudo acontece ao contrário. E pior de tudo, o pastor ora, aí pede a bênção. E daqui a pouco?
Pelo amor de Deus, irmãos, a música representa aquilo que eu acredito. A música representa a filosofia de vida. A música representa aquilo que eu prezo. Eu não sou alienado. Tem música que se chama evangélica que é pior da não evangélica. Mas tem muita música que fala sobre valores eternos de Deus sendo cantada na boca de um cara que nem de uma igreja é. Eu não estou falando se a música é evangélica ou não. Tem evangélica fazendo vergonha. Eu estou falando de músicas que revelam princípios e valores, que comunicam os valores que eu acredito. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. O que está falando essa música? Traição. Olha, eu gosto de você, mas eu estou pegando todos os outros, todas as outras. Aí está lá o crente, a música linda, balancinha. Meu irmão, hoje você deve assumir quem é senhor da tua casa, da tua família e vai ser referência para os teus filhos, em nome de Jesus. Decida. Por isso que vivemos famílias derrotadas, pais derrotados, e depois nos perguntamos aonde está. O Deus de Israel não está sendo cultuado no nosso dia a dia. E eu não estou falando de maneira religiosa não é só com a música não. Eu estou falando de muitas outras coisas. Pastor, eu vim para a igreja hoje porque me falaram que ia ter uma homenagem para o Dia dos Pais. Pai, acredite, pai. Eu estou falando para você o que eu gostaria de ouvir na minha época e eu não ouvi, pai. A palavra de Deus, tira o comunicador. O comunicador é um lixo, ele só é um canal. Centraliza não na forma do comunicador, centraliza na palavra. O comunicador, às vezes, ele pode atrapalhar. A minha oração é não atrapalhar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Então se concentre na palavra de Deus. Cante, salmos são cânticos. Salmos são poesias que eram entoadas no meio do povo, da família, dos filhos. A palavra de Deus era entoada, escrita como música. E a melhor maneira de você gravar algo, tem dificuldade de gravar matemática, mas música é uma beleza. Bota uma música, vai gravar, comece a cantar mais músicas saudáveis, a entoar para os teus filhos. Use a tua boca para criar uma nova geração de adoradores ao Senhor. O Senhor nos chama a isso. Ele ordena as bênçãos através de adorá-lo, através das canções. Nós precisamos começar a colocar em prática esses salmos. Nós precisamos também, além de falar dos grandes feitos do Senhor, ordenar-lhes a bênção de obedecerem a Deus. Deuteronômio 32:46. Disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. O Senhor dando orientação para a formação dos pais. Nós precisamos também abençoar nossos filhos. Gênesis 48:15, falamos na semana passada, só vou relembrar. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, também abençoe a sua vida. Você já colocou a mão na cabeça do seu filho e abençoou ele, a sua filha? Eu lembro que constantemente nós precisamos fazer isso a vida inteira. Mas os nossos filhos eram pequenininhos, nós íamos lá e fazíamos isso. Hoje eu me pego, às vezes, acordando de madrugada para ir ao banheiro. Senhor, vai lá na porta dos seus filhos. Eles estão dormindo, eles nem veem. Deus fala assim agora: interceda pelos seus filhos. Interceda pela esposa do teu filho. Interceda pelo esposo da tua filha. Interceda pelos seus netos. Interceda pelos seus bisnetos. Eu falei: opa, vou viver. Está mandando interceder até os bisnetos. Intercedi. Orando, às vezes acordando de madrugada para ir ao banheiro. Eles veem? Eles não veem. Eles não vão saber. Mas está lá a presença do cuidado e da oração de pais e mães que desejam abençoar os seus filhos, não amaldiçoá-los com palavras de destruição, mas com a verdade de Deus. Apiedar-se uns com os outros e também com os nossos filhos, ter piedade. Salmo 103:13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Governar os nossos filhos, já falei, liderança, o que governe bem a sua própria casa. Corrigir os erros e as maldades dos nossos filhos. Provérbios 23:13. Essa eu vou pedir para os papais e futuros leem. Vamos ler todos juntos? Aí está uma orientação até física.
Porque às vezes acontece isso, né? Você leva na boa, leva no diálogo, confia, dá orientação, acredita a piedade de novo. Aí teve um dia que meu sogro falou assim, eu nunca bati nos meus filhos. Eu falei, quem sofre sou eu. Porque se você tivesse batido, eu não estava enfrentando o que eu estava enfrentando hoje dentro de casa. Ele começa a rir, mas não há vantagem nenhuma. Teve momentos que, conversando com a minha esposa, ela queria, eu queria tanto ter tomado uma palmada do meu pai. Eu atendo filhos ali e falo assim, pastor, meus pais não ligam nem nada, não ligam para mim. Que eu tive até inveja da coça que a minha colega da escola falou que tomou. Para ver o nível de abandono que existe hoje. Não estou falando que vai ser a vara que vai corrigir, não. Quem está falando lá é a palavra de Deus. Se você quer acreditar no que ela diz, o problema é seu, não é meu. Mas lá está assim, não retires da criança a disciplina. A disciplina tem que haver. Pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Olha que quem tomou uma varadinha de papai e mamãe aqui de vara de goiaba, lembro muito bem, né? Ninguém ficou revoltado, virou bandido, pichador. Eu lembro que eu fui pichar uma casa uma vez, estava na onda dos moleques. A dona da casa me pegou, era tão burro, tão ruim, que não sabia nem pichar. Fui cair na onda dos coleguinhas para ser aceito. Fui pichar durante o dia, meio-dia. A dona da casa viu. Papai chegou de madrugada. A moça travou meu pai e falou, meu pai chegou, acordou o filho mais velho, o irmão mais velho, né? Primogênito. Pá, acorda. Você tem 3 minutos para falar o que o teu irmão fez durante o dia, você é o irmão mais velho, tinha que tomar conta dele. Meu irmão olhou para mim e falou assim, moleque, fala que eu vou te arrebentar, o que você fez? Fiz nada, não fiz nada. Fez, meu pai vai lá, vou tomar meu sorrisal e eu quero que você diga o que aconteceu. Meu irmão não sabia, eu falei, não fiz nada. Meu pai pegou uma varinha, meu irmão, e foi. Mas o pior não foi a vara. O pior foi no outro dia, ao meio-dia, ele foi trabalhar mais tarde, ao meio-dia, pega lá a tinta, faz, meio-dia, escola lotada, vai lá na casa da moça, agora pinta. A moça, pelo amor de Deus, não faz isso não, seu tio. Deixa seu filho em paz. Não, senhora, dá licença, estou educando meu filho. Pinta. E a galera, você imagina, né? A galera, segundo turno, à tarde. Tá? Pergunta se eu pichei de novo. Tomei nojo. Passava nem perto. Aconteceu com um camarada aqui na igreja, não vou falar quem foi, não. Aí deu orientação à mãe, a mãe fez direitinho. Pô, agora é um homem de Deus, rapaz. Tá até casado já, praticamente. Não aconteceu mais. Para onde está indo a nossa governança e a nossa liderança? Preste atenção. Amigos nossos filhos terão muitos. Você não foi chamado para ser amigo, foi chamado para ser pai e mãe. Pai e mãe, nossos filhos só vão ter um. Pai e mãe. Amigos, eles podem escolher a vida inteira. Mas pais só foram estabelecidos um pela terra. E nós não podemos falhar. Corrigi-los, não provocá-los, já foi falado. Precisamos orar pelos nossos filhos. A palavra de Deus nos convoca agora a englobarmos na nossa luta diária e desafios da provisão e da formação, acrescentarmos algo importante que os pais não estão atentos a isso, a dependência total do Senhor. Orar é depender de Deus, que é o nosso Pai maior, a nos tornarmos pais, a imagem e semelhança dele para os nossos filhos. Precisamos orar pelo bem-estar espiritual dos nossos filhos, para que eles tenham um encontro com Cristo. 1 Crônicas 29, 19. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos e teus testemunhos e teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual providenciei. Orientação de Davi a seu filho. Orar e interceder. Orar pela santificação dos nossos filhos. Jó 1:5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó seus filhos e os santificava. Levantando-se de madrugada, Jó oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos, pois pensava e dizia, talvez meus filhos tenham pecado, e os meus filhos também tenham blasfemado contra Deus em seu coração. E diz a palavra de Deus que assim fazia Jó continuamente pelos seus filhos. Precisamos orar pelos nossos filhos quando eles estão enfermos, promover através do entendimento deles que o Senhor cura.
É o Senhor que cura. Se Ele vai curar, eu não sei, mas a Bíblia diz: orai por aqueles que estão enfermos. E o Senhor nos convoca a sermos pais intercessores. Marcos 5:23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. O Senhor nos convoca para estarmos orando constantemente pelos nossos filhos, sempre. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Vamos ler todos juntos? De novo. Mais uma vez. Sabe por quê? Senão nós vamos fracassar como pais. Nós precisamos do nosso pai. Nós precisamos do nosso pai. E aí a palavra de Deus vai dizer que se nós, lá em Deuteronômio 6, fizermos o que o Senhor mandou, que foi explícito aqui com outros exemplos, outros livros bíblicos, diz a palavra de Deus que nós veremos o Senhor honrando a sua palavra. E quando os nossos filhos ficarem velhos, eles não vão se esquecer. A grande questão que pode parecer que agora você que está cumprindo a palavra de Deus possa estar despertando do seu filho a ira, a indignação, pode estar tendo chantagem, porque filho sabe fazer isso. Você falou que não, vira a cara. Você falou que não, fala com você entre os dentes. Nós que precisamos ser preparados para lidar com isso. Nós fomos assim também um dia. E o Senhor nos convoca para obedecermos o que Ele ensinou. E mesmo que aos seus olhos pareça que não está dando certo, o Senhor há de honrar a sua obediência. O Senhor há de honrar a tua obediência como pai e como mãe. Porque você viveu, você compartilhou. Você honrou a palavra do Senhor e os seus ensinamentos dentro da sua casa. Agora, como fazer tudo isso, pastor? Diante do desafio da provisão e o desafio da formação e da educação. Bom, eu entendo que todo pai precisa e necessita de um pai. Todo pai precisa e necessita de um pai. Como toda mãe necessita de um pai. E hoje o Senhor diz que Ele quer nos municiar com a sua presença, com a sua graça. Então, vamos pegar o exemplo maior de Jesus. E eu quero compartilhar com você algumas coisas importantes, para que todo pai que precisa de um pai possa ter sucesso em Cristo, na formação e na entrega de homens e mulheres, pais e mães, entregando homens e mulheres para honrar a Deus, para honrar a geração, para honrar a nossa nação, não ser motivo de desgraça. Precisamos então de pais e mães que recebam a Deus como pai. Este é o segredo da paternidade, que recebam Deus como pai. Mateus 3,17 diz assim: em seguida uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer ou muito me agrado. Sabe quem é o maior exemplo de que todo homem ou toda mulher precisa de um pai? Jesus Cristo. Jesus Cristo está ouvindo sair agora de Deus, no momento em que ele se submete como homem em obediência ao batismo de João Batista. Naquele momento, João Batista fica confuso. E ele diz: Senhor, eu que tenho que te batizar, todo mundo olhando. E o Senhor fala que eu tenho que batizar o Senhor, eu que tenho que ser batizado. Jesus diz: você tem que fazer isso para que sejam cumpridas as Escrituras, filho. E Jesus, em humildade, se submete do alto dos céus. Sai a voz do Pai, tanto para João ouvir, quanto para Jesus, quanto para todas as pessoas: este é meu filho amado, em quem tenho me agradado, tenho tido prazer. O Senhor chama você hoje, pai, independente da sua idade, você mãe, para ouvir dos altos céus essa afirmativa de Deus: meu filho e minha filha não é perfeita, mas a partir de hoje vai viver um relacionamento de filiação comigo. Os pais estão sendo fracassados na educação de seus filhos, porque não estão vendo Deus como um pai amoroso. Porque quando nós vemos Deus como um pai amoroso, as palavras dele reveladas em Jesus são bálsamos para a nossa vida. São confiança, geram fé, geram esperança, geram amor. Irmãos, eu prefiro 1000 vezes deixar minha filha triste comigo do que deixar a minha filha triste com Deus e eu triste com Deus. Minha filha, você não entende hoje. Meu filho, da mesma forma, você não entende hoje. Mas nós estamos obedecendo a palavra de Deus. E entre você ficar chateada comigo e eu cumprir a palavra de Deus em amor, eu colocarei em prática a palavra de Deus em amor.
Não negocio com o pecado, não negocio com a maldade. É um preço alto que os pais estão pagando, achando que não tem nada a ver. Mas esse não tem nada a ver, tem a ver com a falta de harmonia com Deus como Pai. Receba a Deus como seu Pai nessa noite, submeta-se às suas orientações em amor, e você colherá os frutos da bênção dos seus filhos, na sua vida e da sua geração. Segundo o maior exemplo é o próprio Jesus. Para nos tornarmos pais segundo o coração de Deus, porque todo pai e toda mãe necessita de um pai, conte com Deus Pai no seu dia a dia. Repita comigo, conte com Deus Pai no seu dia a dia. João 11:42, Jesus, diante de um momento muito desafiador, ele ora ao seu Pai, no momento desafiador, e ele diz assim: eu sei que você, Pai, sempre me ouves. Sabe em que momento ele estava falando isso? No momento que seu amigo Jairo tinha morrido. No momento que ele já tinha lá, estado sepultado há mais de 3 dias, quase 3 dias. Naquele momento, Jesus para tudo. E há revelações na carta lá de João, na carta não, no Evangelho de João, onde Jesus falava para os seus discípulos: eu não posso fazer nada a não ser aquilo que meu Pai me enviou para fazer. E no momento de morte que aquela família estava vivendo, e no momento de luto que Jesus estava vivendo, ele para na frente de todo mundo, olha para os céus aonde o seu Pai habita e diz: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E sabe o que aconteceu? Jesus entregando aquela ansiedade, aquela dor diante da morte, o Pai o ouve e é gerado vida. O que está morto na sua família, na sua casa, como pai, como mãe? O que está morto em você? A Bíblia diz que nós sempre podemos, como pais, contar com o nosso Pai, porque todo pai, todos os pais precisam de um pai. E Jesus olha para os céus e conta com o seu Pai. E o seu Pai revela o seu grande poder através do pedido de Jesus. E ele diz: traga para fora. Vai lá, abre, tira a pedra. Lázaro, vem para fora. E aquilo que era morte e fedia mal é transformado em vida e comunhão novamente com os filhos. A palavra de Deus diz que orar é desejar Deus. É uma das traduções da oração. Não é só falar com Deus. Eu gosto dessa tradução em grego que significa orar é desejar o Pai. Comece a orar mais pelas suas dores, comece a orar mais pelos seus desafios, Pai. Uma das maiores dificuldades que os homens têm, pela sua autonomia, é achar que precisam de um pai. Comece a chamar Deus de Pai. Comece a contar com o seu Pai. Ele está disponível. Não importa o tipo de modelo e exemplo paterno que você teve na terra. Deus não se compara. Seu pai pode ter sido melhor na terra. Deus não se compara à bondade do seu Pai, porque é Ele que gerou a bondade no seu Pai. Ele é amor, é maior do que tudo. E mesmo que Ele tenha sido pior na terra, não compare Deus à maldade do seu Pai. Deus deseja ser o seu Pai e mudar essa história toda. Pode orar. Pode orar. Incessantemente, que Ele vai te ouvir. Está com dificuldade na provisão? Está vivendo de maneira ansiosa? Está com dificuldade de prover? Há muito tempo você não chora? Só vive de braços cruzados para Deus, para ajuda, ou receber ajuda de outras pessoas. Quanta dificuldade você vê, né? Homens compartilharem pedidos de orações. Mulher não, mulher rasga logo o verbo. Homem é todo reservado. E está tudo bem? Está tudo bem, está tudo ótimo. A família está destruída. Para conversar com a esposa, com os filhos 10 minutos. Porque eles sabem quem é que está lá dentro de casa. As ansiedades, os medos, as tensões, que tudo a gente pensa que pode resolver sozinho, carregar o mundo nas nossas costas. Esse problema fui eu que arrumei, porque eu tenho que ser homem. Ser homem é depender única e exclusivamente do seu Pai todos os dias da sua caminhada. Esse é o modelo de homem que Deus criou. Sabe qual é o modelo de pai que Deus espera? Pais que todos os dias incansavelmente dependem dele para tudo. Esse é o modelo de pai, independente da idade de mãe, que o Senhor espera que sejamos. Terceiro, entendendo que todo pai necessita de um outro pai. Viva com o Pai e desfrute da sua vontade. João 4:34, vamos ler tudo juntos? João 4:34, vamos lá. Olha o que o Filho de Deus vem declarar. A minha vontade é viver a vontade de Deus e viver os propósitos de Deus
e concluir a obra que ele me deu. Olha para cá, Pai, principalmente os homens. Na verdade, todos os homens. Todos nós seremos pais. Hoje eu parabenizei os pais biológicos. E olha que coisa linda, aqueles pais que não podem ser biológicos, Deus deu muitos filhos espirituais. Aqui nessa igreja nós entendemos através da palavra de Deus a paternidade espiritual e a maternidade espiritual. Isso aqui é chamado de uma família. E na ausência do papel dos pais que não conheciam a Cristo, ou que conheciam, mas não viveram os princípios e os propósitos de Deus estabelecidos com os filhos, Deus levantou homens e mulheres para acolherem esses filhos. E durante muito tempo eu lutei contra isso. As pessoas me chamavam de pai espiritual, eu não sou pai de ninguém. Eu falava assim, eu não sou pai de ninguém. Não, pô, você é um pai, eu não sou pai de ninguém. Aí um dia eu li na Bíblia um monte de exemplos de filhos espirituais chamando Paulo de pai, chamando as pessoas de pai. Eu comecei a ver que realmente Deus tinha me chamado, apesar da pouca idade, de me tornar uma referência de Cristo para a vida de outras pessoas. De paternidade, de caminhada, de ensino. Não foi algo obrigatório, que eu coloquei goela abaixo, que eu exigi. Pelo contrário, eu luto até contra isso até hoje. Aí começaram a vir pastores com a mesma colocação. E pastores se comportando como filhos espirituais. Aí eu percebi, Deus me levou lá atrás. Quando eu escolhi meu sogro, que não era meu sogro, era meu pastor. E se tornou um pai espiritual para mim, uma referência. Pastor Giovanni se tornou um pai. Na ausência de um pai, ele me acolheu, ele me aconselhou, ele me ensinou, ele me advertiu, ele me admoestou, ele me encorajou, ele acreditou em mim, ele me enviou para o seminário e depois me deu a sua filha. Mas eu comecei a trazer na memória outras pessoas que Deus tinha colocado para serem meus pais espirituais. O André é um grande amigo que até hoje eu falo dele. No início da minha conversão, aquele cara me acolheu, levou para dentro da casa dele, compartilhou suas roupas comigo. Porque não tinha roupas para ir em festa. Meu primeiro encontro com a Giovana, ele que marcou o nosso encontro. Aí ele, vamos para a festa. Eu falei, eu não vou não, cara, que meus tênis estão tudo batido e agora eu comecei a trabalhar de novo. Agora não, ele pegou um tênis novinho da caixa, zerado, me deu para ir. Aí eu peguei o tênis, fui para casa, mas não tive coragem de me encontrar com ela não. Aí dei um bolo e fiquei em casa, mas foi por vergonha. Mas eu comecei a trazer memória, meu Deus, como aquele cara foi importante para mim, no início da minha caminhada de fé. E aí preste atenção, homens, olha para cá como eu falei. Jesus fala que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e, vamos ler o final juntos, todos os homens. De novo, homens, concluir. Deus te deu uma obra aqui nessa terra. Mamães, só as mamães agora, vamos lá, concluir a sua obra. Concluir. Agora todas as mulheres. Concluir. A sua vida não é um acidente. Um propósito. Concluir a obra. Jesus concluiu a obra no momento lá, no momento final. Entregou o seu espírito, está consumado. Eu quero chegar no final dos meus dias e dizer, está consumado. Está consumado a esposa e o casamento que o Senhor me deu. Está consumado a criação dos meus filhos. Está consumado o meu ministério. Eu não fui o pior nem o melhor. Eu fui o que eu tinha que ser em Deus. Concluir a obra. Pai, não é o fim. Teu filho está vivo. Mãe, seu filho está vivo. Não importa quantos anos eles têm. Nunca é tarde para pedir perdão, para recomeçar a viver, para ele ver um testemunho vivo. O meu sonho é ver meu pai completamente rendido. A minha mãe já está aos pés do Senhor. Não concluí a obra ainda. Mas eu sonho em ver, oro para que isso aconteça, intercedo para que isso aconteça. Para que os dias dele sejam na casa do Senhor, salmodiando ao Pai, por tudo aquilo que o Pai nos deu através da vida do meu Pai. Jesus quer nos ajudar a consumir a nossa obra como pais. É o poder dele, sozinho nós não vamos conseguir. A preocupação com o sustento pode substituir a preocupação com a formação. A palavra de Deus em Mateus 6, de 9 a 10, diz assim: assim como o Pai enviou Jesus, ele também nos envia. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O Senhor nos convida como pais a orarmos e vivermos esses princípios.
buscarmos o reino dos céus, buscarmos o poder do Pai, mas muito mais do que isso, buscarmos o Pai do poder, do que somente o poder do Pai. Porque sem Ele nós vamos fracassar como pais. A disputa está muito grande. Satanás está investindo pesado. E qual é o seu lado e qual é a sua posição, pai e mãe? Diante de tantas palavras ouvidas, tantos testemunhos, tantos anos na casa de Deus, qual é a sua postura nessa noite? E por que tudo isso? Porque como em Deuteronômio, lá no capítulo 6, lá em Romanos capítulo 12, fala das promessas de Deus. A Bíblia diz que se nós praticarmos, o Senhor nos abençoará. Ele nos abençoará. Romanos 12, 2 fala sobre isso. A mente dos pais, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para nós como pais é boa, agradável e perfeita para ser vivida e compartilhada com os nossos filhos. Precisamos deixar um legado. Só que para deixar legado, os filhos, esse legado precisa ser construído hoje, não é por acaso. Há muitos anos eu parei de pensar que as coisas acontecem por acaso. Eu quero uma família abençoada. Vamos construir uma família abençoada. Deus nos convida. Eu quero um casamento abençoado. Jesus nos convida. Vamos ter um casamento abençoado. Eu quero ser um pai exemplar. Vamos construir juntos uma paternidade exemplar. Eu quero ser uma mãe reconhecida não só pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Vamos construir juntos essa identidade de testemunho. Eu quero deixar um legado, filhos e filhas que honrem a minha nação, a minha geração, que não envergonhem o nosso sobrenome, muito menos o nome do Senhor. Vamos construir juntos, o Senhor nos convida. Para construirmos juntos a formação desses seres humanos. A partir do exemplo, a partir da dependência, a partir, acima de tudo, da paternidade e do bom testemunho aqui nessa terra. É construção. Eu gostaria que você assistisse um vídeo agora que nos convoca a isso, a deixar um legado. Deus tem propósitos para nós como pais. O desafio de ser família pode ser vivido e pode ser abençoado pelo nosso grande e poderoso Deus Pai. Ele nos convoca a sermos agentes ativos na construção de famílias saudáveis e a formação de filhos abençoados. Vamos assistir. Pode apagar a luz aqui da frente, por favor. Qual é a posição que nós vamos assumir a partir de hoje, irmãos? Nós não estamos numa brincadeira. Nós não nos reunirmos todos os domingos para ouvir bons louvores, dizermos que fazemos parte de uma nação vitoriosa, enquanto a realidade apresenta coisas completamente diferentes e o pior, muitas pessoas assistindo isso, como se isso nada tivesse a ver conosco. Eu quero convidar você, pai, a descruzar o seu braço. Quero convidar você, mãe, a descruzar o seu braço e nessa noite ofertar a sua vida e ofertar a vida dos seus filhos. A sair desse estado de irreverência, a sair desse estado de egocentrismo e independência total de Deus, para um estado de dependência, rendição, entrega ao Pai. Pais e mães submetidos ao cuidado de Deus para trazer direção e ser referência para os seus filhos. Aqui nós assumimos um papel, além dos nossos filhos, sermos pais e mães de filhos dos outros filhos, assim como foi falado ali que não tiveram oportunidade de continuar. Eu quero convidar nesse momento, se você assim deseja, a se colocar de pé aí no seu lugar e nós vamos orar por você e por sua geração. Quero convidar aqui o pastor Marcelo. Vem cá, pastor. Vem cá com a Silvânia. Vem cá, Silvânia. E a orar pela vida dos pais e das mães. Futuros pais também. Quero convidar você que é adolescente, se você deseja fazer isso. Você que é senhor, você que é senhora. Diz, isso tem a ver comigo. Eu quero ofertar a minha vida para que isso seja uma verdade. Para que isso seja comum na minha existência. Quero convidar você que tem o desejo de ser mãe futuramente, seja adotiva, seja biológica, seja espiritual, para também se ofertar. E nós vamos colocar diante, sabe de quem? Do Senhor. E Ele vai ouvir, como Ele tem ouvido. E Ele há de honrar e cumprir os seus propósitos. Feche seus olhos, curva a sua cabeça,
Consagre-se ao Senhor nesse momento. Peça ao Senhor para que você viva o papel para o qual foi criado, o propósito para o qual foi criado nessa terra. Ser amigo, filho e filha de Deus. E multiplicar esse amor e essa filiação, bem como a paternidade espiritual, para todas as gerações que vierem a partir de nós mesmos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado a Deus, porque o Senhor tem sido nosso Pai, aquele que tem nos ajudado neste tempo, um tempo desafiador. Eu louvo o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a administrar o nosso lar, a nossa esposa, juntamente a nossa ajudadora, administrar, ó Deus, toda a educação, tudo aquilo que vem do Senhor, ó Deus, neste tempo aos nossos filhos. E eu quero estender, ó Deus, a esses homens e mulheres que estão aqui hoje na Tua casa de oração, pedir ao Senhor, ó Pai, que cada homem tome a sua responsabilidade diante do Senhor dentro do seu lar. Seja o sacerdote da sua casa, para que possa administrar tudo, desde a área espiritual à sua área material, para que ele seja exemplo para os seus filhos, que a próxima geração que está vindo possa ser de homens e mulheres saudáveis nesta terra, uma terra corrompida por tantas coisas pecaminosas, mas nós estamos aqui, ó Deus, clamando ao Deus vivo, a esse Deus que tem mudado corações de homens e mulheres e que tem atingido as crianças, os adolescentes, com pensamentos saudáveis, pensamentos novos, vinda do Senhor. Repreendo, ó Pai, todo o mal que esta terra tem produzido. Repreendo, ó Deus, toda ação maligna, seja por televisão, por rádio, por revista, qualquer coisa, que caia por terra, em nome de Jesus. E que somente a sua palavra, Senhor, seja ministrada nesses lares, porque nós queremos ver filhos saudáveis, queremos ver a igreja do futuro ascendendo aos céus, diante do Pai, respondendo aquilo que o Senhor tem deixado para nós aqui, ó Pai. Pregar este evangelho, ensinar e batizar. Por isso, ó Pai, eu entrego cada homem e mulher aqui representado, as jovens que vão se casar, que eles a partir de hoje possam começar a mudar a sua trajetória de vida, mudar as suas ações, seus pensamentos, voltar-se para Deus, entregar a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa ser o Pai, o guia, o ensinador, pegar o caminho correto para os braços do Pai. Abençoe as nossas crianças, os nossos filhos que estão aqui hoje, sendo ensinados através do Teu Evangelho, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de sermos pais melhores, esposo melhor, ó Deus, e filho melhor, ó Deus. Porque eu louvo a Deus quando eu lembro de cada palmada, de cada bronca que eu tomei, ó Deus. E hoje o respeito que eu tenho pelos meus pais, pelo ensinamento que deixou, ó Deus. Por isso eu vou honrar até o último dia da minha vida, porque eu sei, ó Pai, como é gostoso, como é bom honrar os pais. E hoje eu tenho como honrar meus filhos, para que eles possam me honrar no futuro, ó Deus. Seja conosco. Despeça a cada um aqui, ó Pai, com esta palavra magnífica que nós ouvimos aqui, ó Pai. Que possamos botar em prática tudo aquilo, ó Pai, que a Tua palavra tem nos ensinado. E amanhã podemos manifestar a glória do Senhor pelo testemunho vivo da mudança dentro do nosso lar. Por isso, Pai, que cada um que sai dessa casa hoje saia daqui convicto, um homem diferente, uma mulher diferente, produzindo filhos diferentes. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.